O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que este fogo estivesse aceso. Devo acender, devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai. A mãe contra a filha, e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar-se, vocês aqui no estúdio e também as pessoas de casa. Nós, como disse no início, estamos hoje rezando nossa missa, primeira missa aqui, em nosso estúdio. Nós fazemos aqui algumas atividades, até o momento são 2 programas que a gente grava aqui. Um é Música e Partilha e outro Bate-Papo com o Luciano. Embora ficamos alguns dias sem gravar nesse estúdio, porque estávamos com um pequeno problema técnico. Agora o problema técnico foi resolvido e nós retomamos aqui, então, as nossas atividades, né, e também teremos novas atividades acontecendo, né, a partir do dia 22 aqui neste estúdio. Dentre elas, nós teremos um momento de catequese também, né? Logo vai ser batizado, né? Já tem um nome, mas vai ser oficialmente batizado o nosso novo quadro. Nós estaremos sempre às segundas-feiras, às 19h30, né? num bate-papo, conversando sobre realidades de fé. E no sábado, aos sábados, de 15 em 15 dias, depois do dia 22 também, nós teremos também uma outra manifestação. Este já está batizado, é a História de Deus na Vida de Pessoas, onde iremos conversar, né, com alguns padres e ouvindo o testemunho destes padres. E outras atividades que estão, né, ainda sendo preparadas, que estão, né, já quase, algumas delas quase indo para o forninho e outras estão em processo de planejamento e que também logo serão inseridas aqui no nosso canal Pescadores. Uma forma, né, da gente evangelizar e chegar até mais pessoas. Também na data de hoje, estamos inaugurando a nossa livraria, uma livraria virtual, né? Nós temos alguns livros disponíveis, conforme o pedido e o desejo das pessoas, a gente pode ir também acrescentando mais livros e mais variedades de opções. Teremos também futuramente material de devoção, terço, livros devocionais e livros de orações, também para fortalecer a nossa fé. Então, a partir da data de hoje, você já pode acessar, depois será divulgado, né, o endereço eletrônico para você poder acessar certinho e acompanhar as nossas novidades também em nossa livraria. Nós temos as 2 opções, né? A livraria virtual, você pode comprar pela internet, como também os produtos da livraria virtual estarão disponíveis também aqui na livraria da paróquia, né? Você fazendo visita aqui, né, você poderá também adquirir algum produto para a sua espiritualidade, para aumentar também a sua fé. Então, são trabalhos que vimos preparando aí há um bom tempo, pensando na qualidade da evangelização e
pensando que o evangelho precisa chegar a mais pessoas e com mais profundidade. Você é nosso, né, colaborador e tudo isso é feito pensando na evangelização, seguindo o nome, né, que demos ao canal Pescadores. Né? Pescadores, justamente por estarmos num processo de evangelização, seguindo a ordem que Jesus deu aos discípulos. Né? Vinde e eu farei de vós pescadores de homens. Nesse sentido, é que o nosso canal tem esse nome, como já foi outras vezes explicado, também por conta de que a imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira de nossa paróquia, foi também encontrada no Rio Paraíba por pescadores. Então, nós unimos as duas realidades para tornar possível a evangelização. E é por isso que a gente tem feito essas ações, né, aqui e acolá, para que a gente possa aumentar, então, a distância com o Evangelho, chegar a mais pessoas com o Evangelho de Jesus. A liturgia da palavra que nós ouvimos retrata a entrega do profeta Jeremias. Ele que gastou a sua vida, que sofreu, que foi perseguido, né, e jogado, abandonado na masmorra, né, com fome, com sede, passando necessidade. Isso tudo por conta de que ele viveu a missão, a vocação que Deus lhe confiou. Talvez isso para nós seja uma grande novidade e, ao mesmo tempo, um grande desafio. Viver a vocação que Deus nos confiou até as últimas consequências. É interessante, o profeta Jeremias ele vai num caminho diferente, porque no mundo as pessoas dizem que a voz do povo é a voz de Deus. No caso do profeta Jeremias, a voz do povo não era a voz de Deus. Porque o povo não queria, o povo não aceitava as palavras do profeta, porque dizia que as palavras do profeta eram palavras duras e não conseguiam colocar em prática. Por isso, o profeta Jeremias anunciava e o povo ia por um outro caminho. E Jeremias ficou sozinho. Ficou abandonado pelas pessoas, abandonado pelo seu povo, abandonado pelos religiosos, abandonado pelas autoridades, abandonado pelos poderosos, abandonado por todos. O único que não o abandonou foi o próprio Deus. E sozinho, enfrentando dificuldades, enfrentando rejeições, ele se manteve firme, a tal ponto de ser, né, no final de sua vida, abandonado e jogado na masmorra para que morresse de fome. O rei, o servo do rei, se compadece e pede, intercede por ele para que a vida dele seja salva. Talvez nós passemos por algumas tribulações, talvez nós passemos por algumas dificuldades simplesmente pelo fato de sermos discípulos de Jesus. E se passamos, é preciso que a gente aguente firme. Que a gente aguente firme, porque o Senhor não vai nos abandonar. E Ele vai confirmar em nossa vida as suas palavras, como fez com o profeta Jeremias. Se nós falamos em nome de Deus, e se nós fazemos aquilo que Deus nos pede, não importa se nós estamos sozinhos. Às vezes a gente reclama, porque lá em casa nem todos seguem os passos de Jesus. Lá em casa nem todos vão na igreja, lá em casa nem todos rezam, né? Então, se nós somos os únicos em nossa casa que rezamos e que buscamos a Deus, que bom que nós buscamos. Porque imagine se nós também não buscássemos. Aí, dentro da nossa casa, não teria ninguém. Aí seria muito pior. Se tem um, pelo menos, que busca a Deus na sua casa, na sua família, este um será sinal de Deus. Ainda que seja sinal em meio a dificuldades. É um sinal contraditório, sim, mas é um sinal da presença de Deus. Por isso, se você é o único na sua casa que busca Deus e que serve a Jesus Cristo, segura firme, aguenta firme, porque Deus está manifestando a sua salvação, a sua libertação por meio de você. Não desista, continue firme, persevere, continue buscando a graça de Deus,
Continua insistindo naquilo que o Senhor pede, ainda que você seja o único. E Deus vai te recompensar, com toda certeza, no final, por conta disso. Depois, a segunda leitura da carta aos Hebreus. Rodeados como estamos de tanta multidão, tamanha multidão de testemunhas, deixamos de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve. O grande convite desse texto para nós é o abandono definitivo do pecado. O finalzinho vai dizer: vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Versículo 4 do capítulo 12 que nós acabamos de ouvir. Lutar até o sangue, até o derramamento de sangue. Tem uma expressão do Evangelho de Lucas que mostra Jesus na agonia, suando sangue, de pavor pelo mistério da cruz que ele iria enfrentar, pelo sofrimento que estava por vir. E esta imagem é justamente o que nós precisamos fazer para lutar contra o pecado. De jeito nenhum sermos coniventes com o pecado. É preciso uma conversão radical, é preciso um abandono radical daquilo que nos afasta de Deus. Lutar até o sangue, né? Se preciso for, para não pecar. Como diria São Domingos Sávio, antes morrer do que pecar. Antes morrer do que ofender a Deus. Porque o preço da nossa salvação foi o preço do sangue de Jesus derramado na cruz. E que precisamos, mais do que nunca, considerar para que a nossa luta não seja em vão. Lutamos e não lutamos sozinhos, lutamos com Ele. Mas é preciso vivermos a radicalidade do Evangelho e nos afastarmos definitivamente do pecado. Nosso processo de conversão vai se construindo e vai se aprofundando conforme nós iremos vivendo e seguindo os passos de Jesus. Por isso nós não podemos desistir. E aí encerramos com o Evangelho. Belíssimo esse Evangelho e ao mesmo tempo embaraçoso. E Jesus diz: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que este fogo já estivesse aceso. Que fogo é esse que nosso Senhor veio trazer sobre a terra e que ainda não está aceso? Ainda não estava no tempo em que o texto foi escrito, no tempo que Jesus disse isso, e ainda não está aceso. O fogo, sem dúvida nenhuma, o fogo da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. O fogo do amor de nosso Senhor entregue na cruz por cada um de nós. É este fogo que o Senhor Jesus deseja que já estivesse aceso. Mas também o fogo produzido pelo batismo, pelo santo batismo, de cristãos convictos, de cristãos transformados, de cristãos parecidos com Jesus, de cristãos apaixonados por Jesus, como dizia o Papa Francisco, né, na primeira exortação apostólica que ele escreveu, o Evangelii Gaudium. De discípulos de Jesus apaixonados por ele. É este fogo que o Senhor Jesus veio trazer e que já deveria estar aceso. E aí o Senhor diz também de um batismo: devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. O batismo que Jesus veio trazer é, sem dúvida nenhuma, o próprio Espírito Santo, que deve incendiar o nosso coração, incendiar de amor e nos levar a atitudes concretas e atitudes profundas de amor para com nosso Senhor. A segunda parte do Evangelho, ela é mais radical ainda, é mais forte a segunda parte. Aí diz, versículo 51 do capítulo 12 do Evangelho de Lucas: vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? É estranho para nós ouvir esta palavra da boca de Jesus. Como eu dizia numa das missas domingos passados, a gente está acostumado com Jesusinhos, paz e amor. Um Jesusinho bonzinho, piedoso, misericordioso, amoroso, caridoso e tudo quanto é oso. A gente está acostumado com isso. E aí, quando a gente ouve Jesus falando no Evangelho: vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pois, pelo contrário, eu digo que eu vim trazer divisão.
A gente olha desatento esse texto e fala assim, não, esse texto está escrito aí, não foi isso que Jesus falou, não. Alguém deve ter mudado o texto. Imagine que Jesus não veio trazer a paz sobre a terra. Imagine que Jesus tenha vindo trazer divisão. Por quê? Verdadeiramente, aqueles que fazem opção por Jesus encontram dificuldades. Ou não? Claro que sim. Basta você seguir Jesus e viver os princípios dele, vão dizer que você está ficando maluco, vão dizer que você está indo muito na igreja, vão dizer que você está rezando muito. Por que rezar muito assim? A vida de um cristão que segue Jesus de verdade incomoda. Incomoda aqueles que não querem, incomoda aqueles que são indiferentes. E porque incomoda, é motivo de divisão. É motivo de rejeição, é motivo de crítica. É motivo de dificuldade dentro da própria casa. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3 ficarão divididos, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe. E a última, né, que já é mais comum, sogra contra nora, nora contra sogra. Por causa dele, por causa de Jesus. E aí, entendam o começo. O fogo que Jesus veio trazer é o fogo da paixão, do amor por ele. E do Espírito Santo que nos conduz a uma vida identificada com ele, cada vez mais identificada com ele. Se nós vivemos assim e deixamos que este fogo acenda em nosso coração, é evidente que para as pessoas com quem nós convivemos isso vai incomodar. E sobretudo para as pessoas que ainda não seguem, sobretudo as pessoas que ainda não aceitam, sobretudo as pessoas que ainda não vivem uma proximidade com o nosso Senhor. A nossa vida vai incomodar. E a vida do cristão, por si só, tem que incomodar mesmo. Para que outros também façam experiência e sigam também os passos de Jesus. Então, se a minha vida de cristão não incomoda, se as pessoas não se sentem incomodadas com o meu jeito de viver, eu estou vivendo segundo o mundo. E viver segundo o mundo é tranquilo. Agora. Depois, no final, vai arder lá. E daí? Então, este fogo que deve ser acendido é o fogo do amor divino, é o fogo do Espírito Santo que nos leva com entusiasmo e com alegria a anunciar a pessoa de Jesus e testemunhar a sua presença no mundo onde nós vivemos, na família, no trabalho, na escola, nas diversas realidades. Nós precisamos de cristãos convictos e de cristãos apaixonados, movidos por este fogo do amor divino, testemunhem Jesus Cristo com a própria vida. Não tenham medo, como Jeremias, de andar contra a mão, de remar contra a maré, de seguir numa direção contrária de tudo aquilo que todos estão caminhando. De se sentir sozinho num caminho onde todo mundo está indo por outra direção. E a gente caminhando por outro caminho porque a gente está seguindo os passos dele. É esse o convite que a liturgia nos faz. Aceite esse desafio que nosso Senhor nos faz. E deixe que este fogo incendeie o seu coração para que você possa também, com perseverança, com alegria, testemunhar a presença de Jesus, torná-lo conhecido e amado no mundo. Que Deus nos conceda sempre a sua graça e o dom da perseverança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus, Pai.